Bem-vindo a todos. Esse é o primeiro Congresso Internacional de Gestão em Belo Horizonte. É um prazer poder participar e convido vocês todos a ter um bom aproveito deste evento. Meu nome é Maria Aparecida Ferreira Horta, sou enfermeira há mais de 30 anos, hoje sou docente numa escola de graduação de enfermagem, estou terminando o mestrado em administração com o orientador Dr. Luiz Carlos Honório e faço mestrado no Centro Universitário Uni Horizontes. Bem-vindo a todos. Meu trabalho é um artigo sobre uma pesquisa elaborada por mim entre médicos oncologistas. O título é Vivências e Estratégias de Enfrentamento de Médicos Oncologistas que Atuam em Hospitais de Belo Horizonte. O tema abordei a psicodinâmica no trabalho, que trata-se de uma abordagem científica desenvolvida na França na década de 1980 por Christophe Dejoux. Tem como objetivo de estudo a vida psíquica no trabalho, com foco no sofrimento ocupacional e nas estratégias de enfrentamento utilizadas pelos trabalhadores para superação e transformação do trabalho em fonte de prazer. Pergunta orientadora: como se configuram as vivências de prazer e de sofrimento no trabalho de médicos oncologistas? O objetivo geral: analisar e descrever como se configuram as vivências de prazer e sofrimento entre os médicos e identificar as estratégias que encontram para enfrentar e lidar com esse sofrimento. A justificativa. Caparelli, 2002, em sua pesquisa sobre a vivência de médicos diante do câncer infantil, observou que esses profissionais convivem com a negação, a raiva, a culpa e muitos outros sentimentos depressivos e ainda sentem-se impotentes diante dos recursos limitados e das dificuldades para lidar com os seus próprios sentimentos. O estado de Minas Gerais, segundo o INCA 2016, ocupará o primeiro lugar no número de casos novos de doença comparado com as outras regiões de todo o Brasil. O referencial teórico inicio falando da psicodinâmica do trabalho, que ela é uma linha que possibilita uma compreensão contemporânea sobre a subjetividade no trabalho, aquela do sofrimento e do conteúdo, da significação e das formas desse sofrimento. O termo trabalho denota certo modo de engajamento da personalidade para responder a uma tarefa delimitada por pressões materiais e sociais. Dejoux, 2004. No referencial teórico, eu pesquiso sobre estratégias para lidar com sofrimento no trabalho. O que são estratégias? São ações típicas de cada categoria profissional e que se modulam como regras defensivas que pressupõem um acordo tácito entre os trabalhadores. As estratégias de defesa são positivas à medida que protegem o sujeito contra o sofrimento causado pelas situações de trabalho geradoras de conflito, mantendo o equilíbrio psíquico e evitando o adoecimento. Dejoux, 1996. Se as defesas tornam-se negativas, alienam o indivíduo, imobilizando-o, ou seja, trazendo a insensibilidade, o sofrimento como espécie de anestesia, segundo Franco, 2004. A alienação ainda é vista pela psicodinâmica como uma saída para a subjetividade sufocada pela organização do trabalho, Nassif, 2005. Os profissionais com maior grau de maturidade buscam lançar mão de mecanismo mais adaptativo, como os médicos com mais experiência e mais maduros. Eles encontram mecanismos no sentido de suportar a realidade de conviver com sofrimento no trabalho, como o altruísmo, a supressão, a antecipação e o humor. Os profissionais mais imaturos apresentam tendências a decodificar o sofrimento como mecanismo de afastar da consciência os temores considerados ameaçadores e utilizam de defesas na forma de negação, de projeção e de somatização, ou seja, os mais jovens
eles somatizam e, de alguma forma, cria um mecanismo que os compromete, tornando essa somatização, trazendo uma forma patológica. A metodologia do trabalho foi uma pesquisa de caráter qualitativo. A coleta de dados foi entrevistas estruturadas aplicadas a 10 oncologistas em hospitais de Belo Horizonte, tanto do SUS quanto do sistema privado. Tratamento de dados com base na análise de conteúdo. Os resultados, a maioria do sexo masculino, variando de 34 anos a 68 anos, 4 anos a 30 anos de atuação em medicina e na oncologia, tem a maioria especialização, alguns têm mestrado e outros poucos doutorado. Ainda sobre os resultados, o contexto do trabalho dos médicos oncologistas, foi encontrado que eles trabalham em estado constante de concentração e alerta, atendem pacientes, na maioria graves e muitos casos imprevistos, atendimento além do horário, convívio rotineiro com a morte, clima demarcado pela competitividade, muita pressão e cobrança dos familiares e do próprio sistema de saúde, trabalham em mais de um vínculo empregatício. Ainda resultados. O sentido do trabalho para os médicos. Eles convivem com o sentimento de serem possuidores de atributos de personalidade, né, que tem vocação realmente para atender pacientes frágeis. O M1 diz também que esse trabalho representa toda a autonomia dele, é onde passa a maior parte do tempo, trabalha com realização, né, por se sentir útil. Não só ganhar vida com ele, mas também não consigo me imaginar sem o meu trabalho, sem conviver com as pessoas que eu convivo. Trabalho com comprometimento, dedicação total e ainda lido com oncologia sempre em busca de desafios. Vivências de prazer, eles reconhecem que o mais importante de lidar em oncologia e o prazer eles encontram quando há reconhecimento dos pacientes, dos seus respectivos familiares e dos pares, dos colegas. A possibilidade também de ajudar aos outros aludem como o maior ganho profissional, juntamente com também o status que traz para a profissão, né, que a profissão os confere. O sofrimento, eles dizem que em relação à falta de autonomia, frente às políticas públicas de saúde, as dificuldades relacionadas às condições de trabalho, o excesso de burocracia, as divergências nos níveis de envolvimento e de conhecimento entre os pares e a sobrecarga de trabalho. Sobre as estratégias, como lidar com o sofrimento, eles contam com o apoio da equipe para diagnósticos e propedêuticas, contam com a família e com os amigos para desabafarem. Alguns fazem esporte e poucos procuram apoio da psicanálise. De uma forma mais racionalizada, a maioria dos pesquisadores focaliza no problema, na emoção, na humanização, no suporte social e na autonomia para adaptar e mediar o sofrimento. Ainda é constatado que não há, nas considerações finais, não há estratégia comprovadamente eficiente para fazer do trabalho dos médicos sempre uma fonte de prazer, ou seja, que dá significado e motivação à sua vida. No entanto, aludem confidencialmente apenas aos familiares a dor por conviverem rotineiramente com a morte dos seus pacientes. E ainda, entre atividades caseiras bem simples, como cozinhar no final de semana, as médicas normalmente procuram atividades simples, como arrumar um armário, uma leitura leve, diante da situação que normalmente convivem e sentem de frustração por não conseguirem atender da forma como gostariam. Nas considerações finais ainda, algumas demandas que precisam atender, apenas possuem tempo para acatá-las, porque não tem tempo nem de discutir com colegas sobre casos mais graves, apenas sobre casos terapêuticos.
A situação emocional do paciente, muitas vezes, eles não têm tempo de discutir, mas dão apoio, tem que tirar um pouco de tempo também para realizá-las. Mas a questão, muitas vezes, essas demandas, né, grande demanda no trabalho, muita política de saúde, muitas estratégias, isso eles sentem que compromete seus ideais de autonomia, passando a vivenciar sentimento de frustração e impotência. Afinal, não existe, na conclusão, não existe qualquer fórmula para enfrentar o sofrimento em seu trabalho com total maturidade. Muito obrigada pela atenção de vocês, que aproveitem bem deste congresso. Um abraço a todos.